Oi, turma, voltei, como eu falei com vocês, eu estou colocando os vídeos um pouco menores para ficar mais fácil de vocês assistirem e conseguirem acompanhar de maneira mais tranquila os conteúdos que a gente vem trabalhando de maneira remota, né? De maneira online, com a gente nesse distanciamento, tá? Nós vamos continuar agora e vamos aprender sobre multiplicações e as combinações, lá na página 91. Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro, lá na página 91, que nós vamos fazer a leitura e eu vou explicar para vocês como realizar as próximas atividades que eu também pedi nesse roteiro, tá bom? Então, vamos lá. A matemática pode ser utilizada para facilitar diversas situações da nossa vida. Veja uma dessas situações. Marta fará uma viagem de avião e não deseja pagar uma mala extra, que agora é uma realidade de quase todos nós, né? Nós temos que levar bagagens menores ou, se não, pagar a mais quando nós estamos viajando de avião, para a gente poder despachar a mala, a gente tem que pagar. Então, as pessoas elas estão pensando assim, eu preciso de diminuir a quantidade de roupas que eu vou levar para poder viajar. E essa era a situação da Marta, que está contando aqui no nosso livro, tá? Assim, ela está analisando um número mínimo de peças que pode levar para a sua viagem. Caso escolha levar as roupas a seguir, de quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? Então, vamos pensar aqui. Desculpa, gente, o meu canetão caiu. A Marta, ela tá fazendo a mala dela. E ela descobriu que ela precisa de economizar no tamanho da mala para ela poder não precisar de pagar a mais por isso. E ela separou algumas roupas que ela gostaria de levar para a viagem e nós temos que pensar quantas possibilidades que ela pode, quantas maneiras diferentes ela pode combinar essas roupas. Então, a Marta, ela separou um short. Vocês lembram que a prof é péssima no desenho, né? Então, só para vocês lembrarem. Ela levou um short, uma saia, outra saia, uma saia mais comprida, uma saia menor. Ela está levando uma blusa verde. Ela está levando uma blusa ombro a ombro azul. E ela está levando uma blusa sem manga, uma regata amarelinha. Gente, a prof é muito ruim no desenho, né? Nossa, eu tinha esquecido o tanto que o meu desenho era ruim. E aí, nós temos que analisar quantas combinações de roupas a Marta pode fazer utilizando essas peças aqui. Então, nós temos que lembrar que a Marta ela vai precisar sempre de utilizar uma vestimenta na parte de baixo, então pode ser ou o short ou as saias, e uma na parte de cima, que pode ser qualquer uma dessas blusas, tá? Então, a primeira possibilidade que a gente vai ter é o seguinte, para fazer essas combinações, a multiplicação nos ajuda muito. Então, nós vamos pensar o seguinte, a Marta, primeira coisa, nós vamos fazer a primeira combinação, verificando qual parte de baixo que ela pode colocar. Então, ela pode colocar aqui, ó, um short. Ela tem a opção de colocar um short. E aí, ela colocou um short, tá? Quantas possibilidades de combinação que ela tem desse short com a blusa? Quantas blusas que a gente tem? Porque short a gente tem um só. Então, a gente tem um só aqui, ó. Blusas nós temos uma, duas, três possibilidades. Então, nós temos três possibilidades de blusa. Então, ela poderia usar a saia, o short. Eu tenho, então, um short. E eu tenho três blusas. Se eu multiplicar isso, olha, 1 vezes 3, eu vou ter o resultado de 3 combinações. E aí, eu vou provar para vocês, ó. Como que a gente chegou a esse resultado? Eu tenho 3 combinações. Por quê? O short azul pode ser usado o short com a blusa verde, ou o short com a blusa azul, ou o short com a blusa amarela. Então, eu usei 1, 2, 3 combinações diferentes.
Então, aqui eu consigo fazer 3 combinações de short com blusa. Agora, eu preciso ver quantas combinações que eu consigo fazer utilizando saia, né? E aí, nós vamos ver que nós temos quantas saias? 2 saias, ó, 2 saias. Então, eu tenho 2 saias. E quantas blusas eu tenho? Eu continuo tendo 3 blusas. Então, eu tenho 3 blusas. Então, eu tenho 3 blusas. Se eu multiplicar a quantidade de saias pela quantidade de blusas, ó, 2 vezes 3, eu vou conseguir 6 combinações diferentes. 6 combinações diferentes. E aí eu vou provar pra vocês por que nós temos 6 combinações diferentes. Vamos começar as combinações da saia comprida, da saia amarela, ó. Eu posso usar saia amarela com blusa verde, saia amarela com blusa azul, saia amarela com blusa amarela. 3 combinações. Agora vamos para outra saia, que é a saia azul um pouco mais curta, ó. Saia azul com blusa verde, saia azul com blusa azul, saia azul com blusa amarela. Mais 3 combinações. Então, se eu tenho 2 saias e eu tenho 3 blusas, eu vou ter 2 saias vezes 3 blusas, que são as duas, que são o número total de possibilidades que eu tenho. E aí, eu vou ter 6 combinações no total, tá? E aí, nós percebemos que se eu somar as possibilidades que eu tenho de combinação de short e blusa e de saia e blusa, eu vou ter 3 combinações mais 6 combinações, que eu vou ter um total de 9 combinações. Então, a Marta, com essas peças aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com essas 6 peças, ela tem uma possibilidade de realizar 9 combinações, conforme está mostrado aqui, ó, nesta página, né? Aqui estão todas as combinações que ela pode realizar com as blusas e com as partes de baixo, que é short ou saia, tá? Essa matéria de combinação, o jeito mais fácil da gente conseguir realizar as atividades, pessoal, é montando as possibilidades mesmo. Olha, se eu tenho um short e 3 blusas, como que eu vou conseguir? Quantas combinações? E aí, eu tenho que multiplicar para poder tirar a prova disso, né? Sempre que vocês tiverem dúvida, façam o passo a passo, tirem a prova observando, da mesma maneira que nós observamos aqui, ó, depois que vocês realizarem as multiplicações, e aí vocês vão ver o total de combinações que vocês conseguem realizar, tá? Lá na página 92 e 93, eu pedi para vocês realizarem as atividades. E aí vocês vão ver que já na página 13 tem falando sobre desculpa, na atividade 13 da página 92 tem falando sobre uma floricultura. E aí nós temos jarros, né? E temos flores. E aí nós temos que perceber quantas possibilidades que a gente consegue montar diferentes, né? Quantos enfeites a gente consegue montar. E aí vocês vão utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos aqui das roupas da Marta. Combinado? Então façam tudo bem devagar, com bastante capricho, pensando bastante, tá bom? E não se esqueçam de fazer também o calculando de cabeça, tá? Que geralmente é uma atividade para a gente pensar um pouco mais. Antes de nós finalizarmos, nós corrigimos uma atividade que era sobre o suco, lá na página 85. E aí, só para vocês entenderem, eu peguei aqui uma garrafinha para vocês terem uma noção que lá estava falando que a garrafinha de 500 ml, ela rendia 2 litros de suco, né? Porque era um suco concentrado de 500 ml, que é o mesmo tanto que tem aqui. E aí, ele rendia 2 litros de suco. E aí vocês vão ver o seguinte, que eu pedi para vocês tirarem a prova, né? Para ficar mais claro de como que funciona esse cálculo. Que se vocês pegarem uma garrafa de 2 litros, né, uma garrafa vazia de refrigerante ou uma jarra de 2 litros que tiver na casa de vocês, e vocês encherem essa garrafinha aqui de água representando o suco concentrado, e coloca essa primeira garrafinha. Vocês vão perceber que vai faltar 3 garrafinhas de 500 ml, ou seja, 1,5 litro, para a gente chegar a 2 litros, né? Que vai render 2 litros.
Quer dizer que de um suco concentrado eu consigo transformar 500 ml do suco concentrado em 2 litros de suco para a família tomar. Os sucos concentrados, eles funcionam assim. A gente não bebe o suco concentrado direto, a gente dilui ele em água para a gente poder conseguir consumir. Então, quando eu faço esse teste, fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Que a cada 2 litros, para render 2 litros de suco, eu vou precisar de uma garrafinha de suco concentrado e 3 garrafinhas dessa de água. Se uma garrafinha tem 500 ml, 3 garrafinhas vão ter 1,5 litro, né? Porque 500 ml, uma garrafinha de 500 ml mais uma garrafinha de 500 ml é 1 litro, tá bom? É só para vocês relembrarem, porque algumas operações, às vezes fica um pouco difícil de vocês entenderem, que se vocês realizarem algumas experiências, alguns testes, bem rapidinho, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.